Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso que eu acho muito legal, muito misterioso, é um caso internacional, conhecido como The Staircase ou Caso da Escada. É um caso muito intrigante que envolve um escritor, um romancista conhecido na região dele, lá na Carolina do Norte, em que a mulher desse escritor, ela morre misteriosamente, caiu da escada, mas várias evidências levam assim a um possível assassinato na escada, em que o principal suspeito é esse romancista, marido dela, o conhecido Michael Peterson. Então é uma história de dar calafrio real que vale a pena conferir. Antes de começar, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Se inscreve, aproveita também e toca o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades aqui do Calafrio Real. Deixe um comentário para mim, diz o que vocês estão achando do conteúdo. Também me indiquem casos que vocês querem que eu conte aqui, casos criminais e também casos misteriosos. Eu quero agora me aprofundar em casos menos conhecidos para que a gente consiga aqui trazer informações novas e compartilhar informações não tão conhecidas. Então, quanto menos conhecido, mais chance de eu trazer aqui para o canal. E também quero convidar vocês a conhecerem o nosso podcast Pods Frio, que agora tem um nome novo, e é lá que eu tô trazendo uns casos que eu já falei aqui, mas de um modo novo, com convidados, e abordando também novos viés, novas teorias, então tá muito legal, é um projeto novo, então preciso do apoio de vocês. Segue a gente lá no Spotify e também nas outras plataformas, procurem nosso conteúdo e também indiquem casos que eu posso levar lá pro Pods Frio, e também talvez casos mais pesados que eu não vá fazer aqui, eu posso levar para lá exclusivamente. Então vale a pena acompanhar porque lá a abordagem é bem diferente. Recado dado, então bora agora pro The Staircase, o assassinato na escada. Uma história cheia de dúvidas e mistérios. Na madrugada de 9 de dezembro de 2001, Michael Peterson ligou para o 911, que é o número de emergência americano, e ele informou que estava precisando rapidamente de uma viatura, porque a mulher dele tinha caído da escada, Caitlin. Ele disse, por favor, mandem um resgate para cá agora, emergência. A minha esposa sofreu um acidente, ele disse isso com muito nervosismo, e o atendente tentou conversar com ele e perguntar o que tinha acontecido. Então o Peterson informou que a mulher dele estava caída no final da escada, numa poça de sangue envolvida. Ela parecia estar respirando, mas estava inconsciente. Isso tudo aconteceu na mansão dos Durham, na Carolina do Norte, que fica nos Estados Unidos. O Michael Peterson, ele teve dificuldade para dizer de quantos degraus ela havia caído para o policial, para o socorrista lá, né, que estava no telefone com ele. Ele falou que de 15 a 20 degraus, talvez um pouco mais ou um pouco menos. E daí ele disse, na verdade eu não sei, venham logo, eu tô muito nervoso, por favor venham. Então, quando a polícia chegou, a cena foi bem crédulo. Caitlin, a mulher do Michael Peterson, estava caída no final da escada, envolta numa poça de sangue enorme, muito sangue. Ela havia caído, estava lá meio que abandonada no final da escada. Ela havia urinado também, provavelmente pela dor que ela passou, pelo que aconteceu. E ela estava desfalecida enquanto o Michael conversava com os policiais. E isso intrigou um pouco ali no caso, porque a mulher dele estava lá jogada, não parecia que ele tentou reanimar ela. Ela continuava lá caída no final da escada, cheia de sangue. Não parecia ter muita explicação, porque ela tinha caído de uma escada. Então aí começam vários outros enigmas a serem descobertos. Sobre aquela noite, o Mike, ele disse que ele havia passado uma ótima noite com a esposa dele. Eles estavam inclusive comemorando naquele dia, os dois estavam sozinhos em casa, na mansão deles. E eles estavam comemorando e bebendo porque o Michael, ele tinha recebido uma proposta de seu romance ser adaptado para o cinema. Então eles estavam felizes, segundo o Mike. Gente, o nome dele é Mike, eu tô falando Michael, mas é Mike Peterson. Eles passaram a noite conversando, eles costumavam fazer isso, e eles acabaram saindo lá pra rua, pro jardim, para descansar e conversar na piscina. É uma mansão, né? Tem piscina, cadeiras, espreguiçadeiras para ficar lá, lugar bem bonito, com paisagem, assim, vegetação, e segundo o Mike, eles estavam lá.
Segundo Pearson, a Caitlyn entrou para dentro de casa para fazer uma conferência telefônica. Eu acho que era só uma ligação, na verdade, essa conferência, não entendi muito bem esse termo. Então a Caitlyn acabou entrando para casa bem antes do que o Mike. Ele ficou lá bebendo, relaxando, segundo ele. E quando ele voltou para dentro de casa, ele encontrou aquela cena terrível da Caitlyn aos pés da escada, toda ensanguentada e acidentada. E daí, segundo ele, já fez aquela ligação para a polícia e chamou socorro, e foi isso que aconteceu. O advogado de defesa, chamado David Rudolph, ele alegou que a Caitlyn ela havia bebido uma mistura de Valium com álcool, e isso ocasionou ali com que ela sofresse esse acidente caindo da escada e se machucando daquele jeito. Porque ela estava também usando, além de ter bebido, ela estava usando um chinelo, o que dificultou e fez com que ela tropeçasse e caísse. Porque além de tudo, segundo eles, a escada era estreita e também mal iluminada. Não achei a escada estreita, eu assisti o documentário que tem vários episódios que fala sobre isso, eu vou falar no final, e eu não enxerguei essa escada estreita, mas ali a defesa, o advogado chamado David, ele alegou isso. Só que acontecendo isso, as coisas estavam muito complicadas, porque a Caitlyn ela estava muito machucada. O Mike Pearson acabou sendo processado e eles foram a julgamento para ver o que tinha acontecido. Esse julgamento é bizarro, porque com a acusação eles demonstraram o que poderia ter acontecido com a Caitlyn. Eles rasparam o cabelo dela para fazer ali a perícia, para ver o que tinha acontecido com o corpo dela, e no couro cabeludo da Caitlyn haviam várias marcas, vários hematomas profundos que pareciam não fazer sentido com uma queda de escada. Não teria como acontecer aquilo ainda repetidas vezes, parecia que ela havia sido golpeada. Também aquele sangue todo foi provavelmente desses hematomas e de outras também encontrados pelo corpo dela que não pareciam ali fechar com uma queda de escada. Então a acusação alegou que o Mike Pearson ele havia agredido a esposa dele com um atiçador de brasa, gente, uma coisa bem aleatória, mas na casa deles eles tinham lareira e misteriosamente o atiçador de brasa sumiu da casa, bem quando a mulher, a Caitlyn, havia falecido de um modo muito estranho e com os hematomas no couro cabeludo muito esquisitos e que fez com que ela morresse com a perca de tanto sangue. E esse atiçador de brasa, ele é um ferrinho bem fininho, que tem uma ponta assim aguda, que segundo a acusação, uma ponta bem fininho, falei uma ponta aguda, que poderia ser o objeto utilizado para matar a Caitlyn. Então ninguém mais encontrava esse atiçador e isso estava virando mais uma prova ali de uma possível agressão sofrida pela Caitlyn naquela noite. E o porquê o Michael Pearson mataria a mulher dele? Segundo ali os familiares próximos, eles viviam bem, mas conforme as investigações foram se aprofundando, descobriu-se que havia uma pólice de seguro que ocorre em muitos crimes no nome da Caitlyn de um valor de mais de $1,5 milhão de dólares, então um valor muito alto, e além disso foram descobrindo outras coisas do Mike com o passar das investigações. Descobriu-se que o Mike ele era bissexual, o que não é um problema, mas que ele estava procurando próximo da morte da Caitlyn rapazes na internet, garotos de programa para relações sexuais. Então com isso a acusação ficou muito certa de que o Mike havia premeditado a morte da Caitlyn e que possivelmente naquela noite ela descobriu alguma coisa sobre essa traição ou sobre essa bissexualidade dele, que segundo o próprio Mike ela sabia, mas que os filhos dele no documentário dão a entender de que eles não sabiam, mas que tudo bem, eles aceitavam, não tinha problema nenhum, mas que nem os filhos dele conheciam isso na verdade. Mas os filhos dele, se eu não me engano, também alguns alegam que sabiam sim, outros que não, que ficaram surpresos. Então a partir de aí vai gerando mais subsídio para que o Mike virasse o principal suspeito e talvez o assassino da própria mulher Caitlyn. Então em 20 de dezembro, o Michael Pearson ele foi acusado por matar a esposa dele, uma executiva de telecomunicações chamada Caitlyn, com laços proeminentes com a comunidade de Durham. O gabinete do promotor alegou ali com as provas que não teria realmente como uma mulher se machucar tanto, gente, são lacerações assim
profundas na cabeça, caindo de uma escada. Se fosse uma laceração, né, caiu, mas como ela iria cair várias vezes, vários lances e machucar vários assim pontinhos da cabeça, né? Era muito improvável tudo que tinha acontecido. O Mike tinha deixado ela lá jogada e também, segundo alguns dados da investigação, o sangue dela já tinha até secado, já tinha coagulado no chão, o que provava que ela estava ali caída há algum tempo, ali entre a ligação dele e a morte dela, como se ele tivesse esperado para ter certeza de que ela não iria sobreviver. Então era difícil o Mike escapar dessa. Outras informações também começaram a abalar o caso, porque o Pearson, ele já tinha sido casado antes, eles tinham 5 filhos ali no geral da família, no total, em que 2 filhos biológicos eram do Mike, que eram Tud e Clayton, e ele também tinha 2 filhas adotivas, que eram a Martha e a Margaret Ratcliffe. Já a Caitlin, ela tinha uma filha biológica anterior ali ao relacionamento com o Mike, que se chamava Caitlin Atwater. Os filhos do Michael ali, todos eles apoiavam ele muito durante o caso, não acreditavam que ele era o culpado. Até a filha da Caitlin, também se chama Caitlin, mas escreve diferente e tal. Ela também no começo, segundo ali as investigações, ela achava que o Michael não era o responsável, porém, com os dados da investigação, até a própria enteada dele acreditava que ele era o culpado. Além disso, as irmãs da Caitlin acreditavam que o Michael era o culpado. E além disso, elas exigiam que ele fosse preso. Elas lutaram com todas as forças para que ele fosse culpado. Então a filha da Caitlin, a Caitlin também, filha, que é o nome dela, ela acabou ali cortando relações totais com o Peterson, porque ela não acreditava mais nele depois de tudo que ela ouviu, das relações que ele tinha extraconjugais ali, da pólice de seguro, dos hematomas na cabeça da mãe dela, do tipo de morte. Ela acreditava sim que o Peterson era culpado. Abre aspas. Após as discussões finais, quando tudo foi dito e feito, eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia o que tinha acontecido com a minha mãe, disse a Caitlin à revista IndieWeek. Outras coisas bem particulares de mentiras do Mike, invenções começaram a surgir. Ele tinha sido candidato em 1999 à prefeitura de Durham, que era lá a cidade onde eles viviam, e ele disse que ele tinha alguns ferimentos, que eram ferimentos de guerra, porque ele era militar, quando era mais jovem, né, já tinha sido militar, e na verdade descobriu-se que esses ferimentos que ele tinha eram de um acidente que tinha acontecido, um acidente de carro, que ocorreu no Japão e não tinha nenhuma relação com o serviço militar, o que demonstrava ali que o Pearson, ele mentia e não era muito difícil de acontecer. Além disso tudo, se não bastasse, também descobriu-se uma outra coincidência muito esquisita. Enquanto os promotores eles se preparavam para o julgamento, descobriu-se que a mãe das 2 filhas adotivas do Mike, ela havia morrido de um modo muito similar da Caitlin. Ela morreu também nos pés de uma escada. Na época acreditou-se que ela teve um acidente vascular cerebral. Essa mulher se chamava Elizabeth Ratcliffe e ela morava perto do Peterson. Ele foi uma das primeiras pessoas a chegar lá e ver o corpo. Então, dadas as circunstâncias, os promotores pediram que o corpo fosse exumado. Fazia muito tempo, mas eles queriam ver isso de perto. E descobriu-se com o corpo exumado que a causa da morte foi homicídio. Então, diante de tantas coisas estranhas, a defesa veio aí com uma teoria muito estranha, conhecida como a teoria da coruja, de que a Caitlin havia sido atacada por uma coruja e por isso tinha os hematomas na cabeça e que ela acabou ali perdendo o controle na escada por conta do ataque e ela caiu e morreu por um ataque de uma coruja. E também eles diziam que lá na casa deles havia um coruja e até por isso que eles usaram aí essa coruja como uma hipótese. O que vocês acham? Essa teoria foi muito defendida pelo advogado Larry Pollard, que ele lutou muito nessa defesa para que o Peterson fosse absolvido. Porém, em outubro de 2003, após um julgamento de 3 meses, o júri condenou o Peterson à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau. Mas isso foi só o começo
aí desse julgamento que teve uma reviravolta gigantesca. O Peterson, ele nunca alegou, ele nunca afirmou que havia acontecido. Ele acabou recebendo um novo julgamento após anos de apelação e ele foi absolvido. Em 2011 ele acabou sendo absolvido porque uma das testemunhas, que era um homem bem aleatório, que estudava os casos e tal, ele foi tido como uma pista falsa, como uma pessoa que foi inventada as provas com que ele deu no julgamento, que elas não batiam em algumas coisas. Mas não era nada muito grave, era uma coisa meio aleatória, era um estudo que o cara foi lá e deu uma opinião sobre um estudo, sobre as gotas de sangue, teve várias coisas relacionadas com isso. Então essa condenação foi anulada e eles marcaram um novo julgamento para o ano de 2017. E nesse julgamento ocorreram mais surpresas. Em fevereiro de 2017, o Mike Peterson ele conseguiu a liberdade porque ele entrou com um recurso chamado Alford Plea, que é um tipo de apelação judicial previsto na lei americana, na qual o réu admite que a acusação tem provas contra ele que provavelmente levariam ele à prisão, mas ainda assim ele não admite o ato criminoso, a pessoa não admite o ato criminoso, mantendo a sua alegação de inocência. Sendo assim, eles tinham provas para incriminar ele, mas ele não confessou o crime e com esse tipo de recurso ele conseguia a liberdade, porque ele já tinha passado ali um tanto da pena dele e tal, e foi considerado aquele tempo que ele já tinha permanecido preso. As irmãs da Caitlyn, que lutaram muito durante todos os dois julgamentos, elas ficaram muito irritadas e incomodadas com essa determinação, com essa liberdade do Peterson nesse acordo judicial, e elas não consideravam isso como justo e continuavam achando que ele era culpado. Continuavam acusando ele de criminoso e assassino. Então, pessoal, é um caso bizarro. Ele acabou tendo 2 julgamentos, então lá no começo, no primeiro julgamento, tinha um documentário que a Netflix depois adquiriu, tem vários episódios e depois eles voltaram depois de anos e adicionaram episódios com esse segundo julgamento. Eu assisti, acho que foi no ano passado sim, eu amei o caso. A primeira vez que eu vi esse caso foi num podcast, se eu não me engano foi no Sala de Interrogatório da Bettina Brock, eu amo muito esse podcast. E então eu não conhecia esse caso, eu amei saber mais sobre ele, acho muito curioso. Eu acredito que o Mike ele teve sim culpa por tudo que teve nas alegações, e foi muito louco assim, porque tu vê ele no primeiro documentário e ele depois saindo da prisão, já um senhorzinho assim, não foi tanto tempo assim, mas ele já tinha uma idade mais avançada. Então é muito louco, é muito interessante, vale a pena conferir, tem lá na Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, comentem aqui pra mim, também deixem um like e me indiquem outros casos assim. Eu tava louco pra fazer esse caso já há muitos meses e trouxe aqui pra vocês. Eu não conhecia, então acho que ele não é tão conhecido, mas vale muito a pena conhecer. E é um caso popular lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil é popular. E é isso aí, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, tocar o sininho, deixar um comentário aqui pra mim sobre o que vocês acharam do caso e também indicando outros casos pra mim. Também passar lá no nosso podcast disponível no Spotify e outras plataformas de streaming. Um beijão pra todo mundo, até mais e calafrio!